Olá, estamos no módulo As Raízes da Bíblia e o tema da aula de hoje é o panorama do Antigo Testamento. Esse módulo, diferente dos outros, por mais que você saiba um pouco sobre o que seja o Antigo Testamento, ele vai ser interessante porque eu vou utilizar as duas bibliografias recomendadas como básica e bibliografia média. Essa daqui é a do Bruce, que ela é um pouco mais elaborada, e essa daqui do Geisler é para quem está iniciando seus conhecimentos em relação ao cânon da Bíblia, à historiografia, a todo esse processo que a gente veio já conversando através dos outros vídeos. É claro que falar sobre Antigo Testamento é algo que remete a algumas coisas que você já tem memorizado. Por exemplo, quando fala-se em Antigo Testamento, nós estamos falando em uma parte da Bíblia. Quando falamos nessa parte da Bíblia, nos vem à memória algumas histórias. Essas histórias, algumas delas são histórias conhecidas mundialmente. Por exemplo, o dilúvio, a criação, o primeiro homem, a primeira mulher. Tudo isso você tem na sua memória como um parâmetro para discernir o Novo do Antigo Testamento. Mas o panorama do Novo Testamento nessa aula, nós não vamos trabalhar o conteúdo específico de cada livro, o que está contido em cada livro, seja no Gênesis, no Êxodo, no Levítico. Por quê? Porque essas leituras são leituras que você faz no seu dia a dia. A profundidade, ou caso você desejar se aprofundar um pouco mais em cada um dos livros, aí sim existe recomendação de você possuir um dicionário ou até mesmo um livro que possa falar sobre cada ponto de cada Bíblia, porque existe esses tipos de livros, eu tenho aqui inclusive. Mas o que nós vamos então falar? Vamos falar sobre o panorama do Antigo Testamento numa perspectiva de como foi construído, por que chama-se Antigo Testamento, quais são as histórias que ali estão narradas, a divisão que nós encontramos desde os primeiros cânons até a formação do nosso aqui. Então, nós vamos começar primeiro dizendo o que você entende sobre Antigo Testamento. Antigo Testamento, a palavra antigo, ela significa uma aliança de um testamento no passado. Aliança de um testamento antigo. Bíblico-teologicamente, o crente, o religioso, a pessoa que tem fé em Cristo Jesus, ela vai utilizar o Antigo Testamento como inspirada toda ela por Deus e vai discernir o Antigo Testamento a partir da perspectiva bíblica e teológica. Isto não significa que o intelectual, o historiador, o estudioso, quando se deparar com os livros que estão contidos no Antigo Testamento, o olhar dele seja o mesmo desse daqui, que é o religioso, que é a pessoa de fé, que é o cristão. Por que eu faço essa distinção? Porque para o estudioso, ele entende que não há nenhum conceito divino quando se refere a Antigo Testamento, a não ser somente livros antigos, estabelecidos a partir de uma história de um Deus com um povo. Portanto, a narrativa que esse intelectual, ao se deparar, vai estudar é diferente desse cristão. O cristão ele vai olhar o Antigo Testamento e vai ver todo o espectro da figura de um Deus que se relaciona com o seu povo. Mas por que é importante nós sabermos isso? Porque nós vamos muitas vezes se deparar com assuntos do Antigo Testamento que está envolvido com outras culturas. Por exemplo, culturas babilônicas, sumerianas, quando nós nos referimos à criação. Existem outros povos que também fazem essa leitura de como o universo foi criado, de como o primeiro homem foi criado. Inclusive, você encontra isso muito nas mitologias gregas. Se você se referir ao dilúvio, existe um outro povo que vai se referir também a um dilúvio.
E aí você vai falar qual é a verdade, quem está com a razão. Por isso que quem é o leigo cristão, aquele que não se preocupa muito em apurar os textos bíblicos, para ele é suficiente saber que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus e ali revela um Deus que se relaciona com um povo, um Deus que provê salvação para um povo, um Deus que provê a libertação de um povo, e o crente, ele vai olhar para o Novo Testamento como a figura do homem encarnado, do Deus encarnado, e vai mostrar justamente esse Deus encarnado na figura de Jesus como o cumprimento do que foi dito aqui no Antigo Testamento. Já o estudioso, não. Então, Antigo Testamento, para essas duas personalidades, elas são distintas na sua forma de enxergar. Antigo Testamento a gente pode conciliar desta forma: uma aliança de um testamento antigo, testamento escrito, testamento que foi deixado escrito. Então, Antigo Testamento, algo que foi deixado escrito lá no passado. Vai ter um sentido diferente, reforço isso, para o cristão, para o povo que está ali narrado. Portanto, é importante que você tenha a consciência de que há duas vertentes de interpretação. Mas, se falando em Antigo Testamento, a gente não pode correr do que está contido no índice. E o interessante é nós olharmos para a Bíblia hebraica e começarmos por aí a perceber que o Antigo Testamento, o que foi testamentado de forma anterior, ela tem uma categoria de classificação. E essa classificação do Antigo Testamento, inicialmente, ela está embasada, na verdade, para o povo judeu. Na Bíblia hebraica você vai encontrar assim, ela vai estar embasada na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, vai avançar um pouco mais e dizer que depois da Torá vem os profetas. Então os profetas Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que são os 12 profetas que compõem os livros menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias. Depois dos profetas, então vem os escritos. Então os escritos compõem os Salmos, os Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes. Só pelo fato do índice ter essas 3 categorias de dividir o Antigo Testamento, você já percebe que ela é diferente desta sua Bíblia aqui. Essa sua Bíblia aqui, ela não se divide o Antigo Testamento em 3 categorias como na Bíblia hebraica. Lembrando que na Bíblia hebraica nós temos a Torá, os profetas e os escritos. Nessa daqui, nós temos uma divisão que ela é corrida. Ela simplesmente apresenta os livros de Gênesis a Malaquias. Não faz distinção. E aí, o que está certo? Na verdade, se fazendo valer do livro do Geisler, ele vai dizer o seguinte, que o Antigo Testamento, você deve considerar que os profetas eram o porta-voz de Deus. As funções dos profetas ficam muito bem esclarecidos lá em 1 Reis 12, 22. Se você pegar a sua Bíblia, você vai comprovar. E o que acontece? Quando você olha para esses profetas, quando você percebe eles estão sendo inspirados por Deus para poder receber a mensagem e, consequentemente, revelar esta mensagem ao povo. Você vê isso na figura do Moisés, né? Moisés recebendo
as instruções, recebendo a palavra. Você depois vai ver isso lá em Daniel, você vai ver isso, por exemplo, lá em Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, o tempo todo você percebe que o Antigo Testamento, o que foi testamentado antigamente, a aliança que foi testamentada, ela recebe de Deus, ela vai para o coração do homem, ela de Deus vai para o coração do homem, e o homem revela as intenções de Deus para aquele povo. O Geisler vai dizer que há algumas formas de você elencar como que o Antigo Testamento encontra esta base de revelação. Primeiro, as declarações proféticas, elas eram escritas. O Geisler vai dizer que muitas declarações proféticas foram transmitidas de forma oral, mas algumas outras foram escritas como essa daqui que eu acabei de citar, Josué 1:8. Você vai perceber também que os escritores do Antigo Testamento, eles eram profetas. Todos os autores tradicionais do Antigo Testamento, eles são denominados profetas, seja como título ou seja como uma função. Então o Geisler faz esse apontamento que é importante você saber como que os escritos do Antigo Testamento se deram. Mesmo que aqui nós não consigamos explorar todo o viés e o trajeto histórico disso, mas é importante você saber que o Antigo Testamento tem esta característica: de Deus os homens receberam a inspiração e esses homens profetas revelaram ao povo. E ele vai dizer que algumas declarações foram escritas, outras passadas de forma oral, verbal. Tanto é que você tem livros hebraicos que vão tratar dos escritos que foram escritos, e você vai tratar das escrituras que foram passadas de forma oral. Você tem isso como um estudo dentro do judaísmo. Mas o Geisler continua e ele diz assim, olha, há registros oficiais dos escritos proféticos. É claro que você não tem comprovadamente, historicamente, a comprovação de que esses registros, eles não tiveram a revelação de Deus. Não há. Você tem a comprovação de alguns rolos que apareceram, portanto, você não pode negar que esses escritos não foram inspirados por Deus. Não existe essa comprovação. Comprova-se que todas essas inspirações, elas recebem de Deus essa porção, portanto, os profetas transmitem isso para o povo. E o Geisler vai dizer o seguinte: como que a gente olha para o Antigo Testamento e reivindica que o Antigo Testamento tem base e parâmetro para a gente confiar nessa inspiração? Como é que a gente poderia dizer que Deus ele transmitiu ao seu povo? Bom, a começar por Moisés. Nós temos a história do Moisés, nós temos lá em Êxodo 20, capítulo 1, então falou Deus todas essas palavras. Deus fala a Moisés. Então há um relato inspirado que o escritor, ele ou traduziu de forma oral ou escreveu, que Moisés recebeu esta fala de Deus. O Geisler vai dizer que a inspiração também dos profetas, segundo a qual a divisão do Antigo Testamento feita pelos judeus, os livros dos profetas abrangem os antigos profetas e os profetas posteriores. Então, como que a gente reivindica isso? A inspiração por Moisés, os livros proféticos, e ele vai dizer um terceiro, a inspiração dos escritos. E ele fala assim, é provável que o Antigo Testamento, ele originalmente tivesse apenas duas divisões básicas, a lei
e os profetas. A lei, a Torá, os 5 livros, e o que os profetas receberam de Deus e, inspirados, transcreveram ou também falaram de forma oral. Portanto, o Antigo Testamento ele vai ser construído nessa perspectiva. Essa perspectiva que se divide, conforme a Bíblia hebraica, na lei, nos escritos e nos profetas, e você pode reivindicar, conforme essas bibliografias, eu tenho outras, que seria impossível comprovar que o Antigo Testamento não foi inspirado e o que os profetas não apareceram, porque há muitos relatos de livros, por exemplo, de Esdras, Oséias, Amós, inclusive alguns citam uns aos outros nos livros. Portanto, o Antigo Testamento ele é uma inspiração de Deus e tem essas prerrogativas que eu acabei de dizer. A inspiração da lei de Moisés, a inspiração dos próprios profetas e a inspiração dos escritos. Já o livro do Bruce, ele vai se aprofundar um pouquinho mais e ele vai dizer, por exemplo, coisas do tipo: os livros da Bíblia hebraica são tradicionalmente 24 e compõem de 3 divisões. E as divisões são a lei, a divisão são os escritos e a divisão são os profetas. O Bruce também vai dizer, aqui ainda sobre o Antigo Testamento, que algumas descobertas, por exemplo, a descoberta que ocorreu lá em Qumran, a noroeste do Mar Morto, pelos anos de 1947, aumentaram grandemente o conhecimento das histórias dos escritos hebraicos durante os 2 séculos, porque foram encontrados ali textos que evidenciaram. Se você colocar e fizer uma pesquisa, os textos encontrados em Qumran, no Mar Morto, você vai ver que depois de muitos séculos, você encontra esses parâmetros que dão sustentação para afirmar que o Antigo Testamento ele tem veracidade como inspiração. É claro que nós estamos falando de inspiração, nós não estamos falando de comprovação histórica. Por mais que a arqueologia tenha comprovado algumas coisas históricas, há outras que não. Mas nós não podemos negar que todo o Antigo Testamento ele caminha nessa perspectiva. Ele existe, primeiramente, por conta de uma inspiração plena de Deus para os seus profetas. E os seus profetas, eles ou transcreveram ou eles passaram de forma oral o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai contar inúmeras histórias, como a criação, os primeiros homens, os primeiros povos, a divisão das línguas, você vai ver o dilúvio, você vai ver os primeiros reis, os juízes, você vai ver, por exemplo, toda aquela parte desértica, que faz menção ali quando Moisés ele passa com o seu povo por muitos anos, e hoje a geografia mostra que existiu ali este relato do que está na Bíblia. Enfim, você vai ter depois os povos babilônicos, você vai encontrar em algum momento os povos assírios, e você vai ver os profetas, tanto profetas que falam muito, deixam muito testamento, como outros profetas que deixam pouco testamento. Então, todo o Antigo Testamento, ele conta esse panorama da história de um povo, e esse povo caminha nessa perspectiva, e todo o enredo dela é sempre construído a partir do que os profetas relataram, do que os profetas disseram. Já diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento não tem essa base principal da inspiração divina como o profeta falando. Aí você já vai começar a perceber justamente um outro enredo, uma outra perspectiva de dizer como que o Novo Testamento então ele passa a existir. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre essa perspectiva panorâmica do Antigo Testamento e você faça uso, caso você queira se aprofundar um pouco mais, do livro Cânon das Escrituras, porque aí sim você vai conseguir relatar um pouco mais
com eficiência tudo aquilo que você quiser saber do Antigo Testamento. Tenha bons estudos e eu espero que você tenha absorvido o suficiente para trazer conhecimento para você.